vou estar falando para vocês de citologia. A citologia é o estudo das células, e esse estudo das células é importante para a gente entender estruturalmente os vírus. Em primeiro lugar, existem as células, que podem ser classificadas classicamente em procariotas e eucariotas. As células procariotas são células caracterizadas pela inexistência de um núcleo organizado. O núcleo é um compartimento que encerra o material genético da célula em seu interior. Quais são as células procariontes? Os seres procariontes ou células procariotas? As bactérias, as mais clássicas dentro desse grupo, que nos antigos livros existem nomenclaturas mais atuais, elas eram chamadas de moneras, de organismos pertencentes ao reino monera. Pois bem, um outro grupo são os seres eucariontes, cujas células são eucarióticas. E a célula eucariótica é aquela que apresenta núcleo organizado. Existem duas células eucarióticas padrões, representativas, básicas, que seria a célula animal e a célula vegetal. Como este não é um vídeo especificamente organizado para abordar estudo de células, a gente vai deixar isso para uma outra unidade. A gente vai falar de vírus. E os vírus, onde eles se situam nessa turma? Eles são procariontes, eucariontes. Os vírus não são nem uma coisa nem outra. O vírus é um organismo acelular. Sendo acelular, ele não se enquadra em nenhum dos reinos, certo? Ele não se enquadra na teoria celular. O vírus é um ente à parte. O vírus não tem metabolismo. O vírus ele tem toda uma simplicidade que alguns pesquisadores chegam a dizer mesmo que o vírus não é de fato um organismo vivo. Eu, modestamente, prefiro situá-lo como um organismo vivo, considerando que os vírus têm importantes características inerentes aos seres vivos. Eles têm capacidade de replicação, de reprodução. Eles possuem capacidade de sofrer mutações. Isso implica que eles têm capacidade de uma capacidade evolutiva e uma composição bioquímica, configurada classicamente pela presença de proteínas e de ácidos nucleicos. O vírus ele tem ou o ácido nucleico RNA ou o DNA. Genericamente, ou ele tem um ácido ou ele tem um outro. Ou ele é um vírus com DNA ou ele é um vírus de RNA, certo? E existem três modalidades de vírus, de estruturas virais, que a gente vê nos nossos livros de biologia do ensino médio fundamental. É o núcleo capsídeo, que é uma estrutura viral bastante comum, que é caracterizada por uma capa de proteínas, de aminoácidos, que se organizam num grande polímero para formar uma capa, uma casca chamada capsômero. E dentro do capsômero, capsídeo. O capsídeo é formado por unidades proteicas chamadas capsômeros. Dentro do capsídeo tem o ácido nucleico. Então a união capsídeo e núcleo capsídeo forma o chamado DNA e ácido nucleico, e o capsídeo formam o núcleo capsídeo. Alguns tipos de doenças respiratórias, os vírus eles têm estrutura de núcleo capsídeo. Um segundo tipo é o vírus bacteriófago. Ele é um vírus destruidor de bactérias. Ele é como se fosse um híbrido de seringa e aranha. Ele é um vírus bem esquisitão. Ele tem uma cabeça, uma cauda, e ele tem como se fossem fibras que lembram muito as pernas de um aracnídeo. Esse vírus, como eu acabei de falar para vocês, ele é um vírus destruidor de células bacterianas. Classicamente, ele é um vírus de DNA. E o terceiro tipo de vírus é o vírus envelopado. Tem dois vírus envelopados que ganharam extrema repercussão da mídia devido aos problemas de saúde pública onde eles estão envolvidos. É o HIV e o coronavírus, né? O protagonista dessa tragédia pandêmica que a gente está vivenciando nesses últimos dias. Pois bem, só para recapitular, núcleo capsídeo, que seria um vírus de estrutura simples, o bacteriófago ou comedor de bactérias e o vírus envelopado. O coronavírus, ele é um vírus envelopado, ele tem um envelope
em torno do material genético. Esse envelope é bastante complexo e possui uma série de proteínas presas na superfície, cravejando a superfície dessa membrana de natureza lipídica, que a gente nem diria membrana, mas diria envelope lipoproteico. Essas proteínas, elas permitem que o vírus ele encontre a célula hospedeira. O vírus ele tem uma célula específica para ele utilizar como repositório, local para ele se replicar. Cada tipo de vírus tem uma célula hospedeira específica. Isso se chama especificidade vírus hospedeiro. Assim, o vírus HIV, por exemplo, ele é um vírus que coloniza linfócitos T4, por exemplo. O vírus da hidrofobia, células do sistema nervoso e assim por diante. Existem vírus que destroem desde bactérias, protozoários, fungos, vegetais e animais. Tecnicamente, o vírus é um causador de doenças. E as doenças causadas por vírus são chamadas de viroses. Vamos ver uns exemplos clássicos de viroses. O herpes, a gripe, o resfriado. Gripe e resfriado, para quem ainda não tinha ouvido isso, são duas infecções totalmente distintas. Elas têm similitudes, mas elas são coisas diferentes. Lembrando que a gripe ela pode evoluir para quadros mais complexos, como pneumonias, né? Que mais? A cachumba, o HIV, o HPV, entre outras, a rubéola. Os vírus eles têm o chamado potencial carcinogênico. O que seria isso? Quando eles atacam determinado tipo de célula, usam a célula como um local para se reproduzir, eles podem provocar mutações no material genético daquela célula e quando ela for se dividir, sofrer processo mitótico, pode transpor alguma anomalia para as células filhas, originando câncer, células cancerosas. O HPV é conhecido por ser um vírus carcinogênico, porque vários tipos de HPVs podem fazer com que os portadores, principalmente mulheres, evoluam para algumas formas de câncer, como câncer de colo de útero. Não significa que todas as mulheres que têm o HPV terão obrigatoriamente câncer de colo de útero. Entretanto, algumas espécies, algumas cepas desse vírus, elas são carcinogênicas, tá? Por isso que as mulheres precisam periodicamente fazer o teste de HPV, todas as suas rotinas clínicas, para que descubram se foram expostas a esse vírus e recorrer, lançar a mão dos procedimentos médicos possíveis para o tratamento. Bom, um outro vírus também que tem uma grande importância é o vírus da rubéola. Ele é um vírus teratogênico. O que é um vírus teratogênico? É aquele vírus que pode provocar anomalias na formação do embrião. E se a criança, o concepto, a criança que está no início do desenvolvimento dentro do ventre materno, for exposta à rubéola, ela pode nascer com complicações. Uma delas mais conhecidas é uma fenocópia chamada surdez, né? A surdez provocada por rubéola. É uma fenocópia por quê? Porque ela vai imitar, a manifestação dessa surdez vai imitar uma condição genética e não deixa de mostrar a gravidade. A rubéola, em pessoas que não são gestantes, moças que não estão gestantes ou crianças, ela é uma doença bastante benigna, certo? Mas para a gestante é perigoso, não para ela propriamente dizendo, mas do concepto, do embrião, que é o primeiro estágio do desenvolvimento gestacional, onde está se formando os tecidos, os órgãos, e por isso a exposição ao vírus é muito perigosa. Bom, gente, e quanto a se prevenir, quanto às viroses em geral, que são as doenças causadas por vírus? A gente sabe que existem doenças virais transmitidas por contato pessoa a pessoa, uso de objetos, compartilhamento de objetos, vertical, que seria de mãe para filho, pela gestação, sexual, depende do tipo de doença, de virose, ela tem uma etiologia e uma forma de contágio. Aquelas que são relacionadas à higiene propriamente dita e ao saneamento básico, a gente pode evitar com medidas muito simples, como lavagem de mãos e higienização correta de alimentos, cocção de carnes, de verduras.
enfim, todos os procedimentos associados às medidas de saneamento básico. Em relação a sexualmente transmissíveis, vale ressaltar o uso de preservativos, que é sempre, assim, indispensável para evitar a transmissão da doença. E, finalmente, a questão que a gente está vivenciando, que é uma pandemia, uma doença que se manifesta em todos os países do mundo, globalmente, ao mesmo tempo, ou com um pequeno intervalo de surto, de um modo geral. O que a gente está vivendo é uma pandemia. O coronavírus é uma doença que está se manifestando em todos os países do mundo. Alguns tiveram seus picos há alguns dias, outros ainda terão, e no Brasil, infelizmente, tudo demonstra que está havendo uma escalada de casos da doença. Pois bem, agora, qual que é a medida preponderante? Usar máscara, lavar as mãos toda vez que você chega da rua, do seu trabalho, de onde você está vindo, antes de qualquer coisa, lavar as mãos. Eu vou fazer um vídeo ensinando a lavagem de mãos, segundo o que preconiza a Organização Mundial da Saúde. Antigamente, esse método de lavagem de mãos era muito eficiente e preconizado dentro dos serviços hospitalares. Atualmente, já transcendeu o serviço hospitalar e ele já é indicado mesmo nos ambientes domiciliares. A gente vai ensinar isso para vocês. E antes que eu finalize o vídeo sobre a aula de hoje, eu quero dizer o seguinte: nunca, em hipótese alguma, façam automedicação. Não pensem que ingerir qualquer substância que é antibiótico, um antibiótico vai debelar, acabar com uma infecção viral no seu organismo, que isso é um grande engano. Não se toma antibiótico para acabar com uma infecção viral. O antibiótico ele é para tratar a infecção por fungo, por verme, por bactéria. A virose, nós temos o sistema imunitário que reage a ela para debelar, para acabar com ela no nosso organismo. Infelizmente, nas doenças onde não há essa imunidade, essa resposta imunológica, onde não existe isso, tudo concorre para um óbito, né? Que existem doenças de natureza viral gravíssimas. Enquanto que outras, o organismo, na medida de suas possibilidades, de sua resiliência, das condições de vida do indivíduo e os meios dele de convalescer, concorre para uma cura, né? O coronavírus é algo ainda bastante novo, os próprios pesquisadores ainda estão estudando muito, desvendando muito sobre esse vírus, e enquanto isso toda a informação é válida, mas informação de institucional, informação válida e não fake news, notícias que circulou aí no WhatsApp que qualquer um passou, qualquer um, eu digo, você não sabe a procedência daquela informação, tá bom? E no mais eu agradeço muito a atenção de vocês, espero que vocês tenham gostado, tá? Deixa aqui o meu abraço e peço, curte o canal, comenta, se inscreve. Se você se inscrever, não deixa de ativar o sininho para você estar recebendo as notificações, tá certo? Um abraço, obrigada, gente, fica todo mundo com Deus.